Opa, muito obrigada, Henrique, pela sua palestra. É muito bom ver sobre inteligência artificial e a generativa. A gente sabe que está aí crescendo bastante. Então, principalmente hoje, né, a maioria das palestras são sobre IA. E agora a gente vai ter, então, a da Cláudia. Cláudia, você está por aí? Cláudia Charro. Ela também vai falar de plataforma híbrida de serviços cognitivos para acelerar o time to market dos chatbots e novas integrações de API, utilizando aí o Azure. Opa, agora estamos vendo, Cláudia. Bacana. Vocês veem o Adilmar também, Bruna? Sim, deveria. Agora ele apareceu. Agora apareceu. Deixa eu arrumar minha câmera, desculpa. Bom dia, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Eu vou parceirar aqui com meu colega Adilmar hoje nesse tema tão legal. Ele vai compartilhar aqui a tela para a gente. Vou fazer uma introdução. Meu nome é Cláudia, trabalho na Microsoft há 3 anos, sou estrategista de tecnologia e tenho o prazer de trabalhar com alguns clientes bem legais, assim como o Adilmar, que é do time Raizen. Então, a gente veio aqui para contar para vocês um pouquinho hoje sobre um pouquinho mais, né, sobre a plataforma de AI da Microsoft. O Adilmar vai contar um case que eles construíram bem legal chamado Raiza, que é uma plataforma. Isso é o Adilmar mesmo que vai compartilhar. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais, né, do que tem de legal na plataforma da Microsoft sobre inteligência artificial e mostrar um caso de aplicação. Deixa eu só ver o compartilhamento aqui 1 minuto, gente. Quer se apresentar enquanto isso, Edilmar? Claro, vamos lá. Eu sou o Adilmar. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Tranquilo? Sou Adilmar, eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia em Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Artificial. Estou na área de TI, né? Mais ou menos aí uns 15 anos. Já trabalhei por algumas empresas grandes aí de mercado, Stone, Algar Telecom, Algar Tech. E hoje estou aqui na Raizen, né, como principal arquiteto aí de inteligência artificial. E estou aí para contar um case para vocês. Eu tenho alguns canais que eu divulgo sobre tecnologia, inteligência artificial. Na hora que chegar aí na minha parte, eu passo um pouquinho mais para vocês estarem compartilhando comigo aí sobre essa tecnologia aí que eu já venho acompanhando aí há bastante tempo. Obrigado. Bacana. O compartilhamento de tela aparece para ti, Edilmar? Aparece sim, eu vou fazer aqui para você. Obrigada. Vocês já conseguem ver? Tá certo? Conseguimos sim, muito obrigada. Aqui é bem rapidinho, gente, meu background. Eu estou no segmento de nuvem já tem quase 9 anos, minha carreira tem 23 anos e trabalho em alguns projetos. Quem quiser aí participar, acompanhar, sempre a gente está fazendo alguma coisa. Aí, indo para o próximo, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como a AI veio, né, para o mundo, principalmente da Microsoft. Eu não vou me atentar aqui aos detalhes do timeline, né, de inteligência artificial, mas eu queria botar um marco, que é o marco de quando a inteligência artificial encontra a nuvem, né? Então, a nuvem começou a nascer e se popularizar por volta dos anos 2000. O Azure, por exemplo, nasceu em meados de 2010, e é aí que a nuvem empodera os desenvolvimentos na área de inteligência artificial, que ela trouxe muito a possibilidade de usar recursos sob demanda e o pagamento conforme o uso, principalmente para a porção que é mais crítica e custosa, que é o treino.
Então, ali, inteligência artificial foi super beneficiada pela nuvem, e além, né, dessa porção do hardware que eu comentei, também trazendo já algumas outras camadas que permitiram que desenvolvedores tradicionais como eu, que não venho do ramo da inteligência artificial como a Dilmar, eu sou uma desenvolvedora mais tradicional, pudesse usar recursos de inteligência artificial sem exatamente ter aquela profundidade em ciência de dados, em construção, por exemplo, de redes neurais. Então, o Deep Learning foi a primeira vez que eu, particularmente, comecei a ver isso, né? Todos aqueles algoritmos que a gente pôde ter acesso para reconhecimento de imagem, objeto em cena, a nuvem me proporcionou, como uma desenvolvedora usuária final, né, de inteligência artificial, embarcar inteligência artificial nos projetos. No próximo, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como que isso impactou a plataforma da Microsoft, né? Então, hoje a gente fala aqui muito dos copilotos. Então, a AI generativa trouxe um pouquinho para cada pedaço da plataforma uma revolução, uma transformação. Então, hoje os copilotos são onipresentes na plataforma da Microsoft. No último build, por exemplo, foi anunciado o copiloto do Azure para nos ajudar a trabalhar com o Azure, até os copilotos finais, né? Como, por exemplo, na plataforma de produtividade. E aí agora a gente chama muito os antigos bots, né, em copiloto, por conta do poder que a AI generativa trouxe. E de uma forma diversa, né, multimodal, em N canais, em N formatos. E dando autonomia para a gente construir também os casos de uso que a gente quer através da inteligência artificial. Aí no próximo slide, queria mostrar um pouquinho para vocês, eu gosto muito dessa comparação da velocidade de adoção, né, das tecnologias e das plataformas. Vocês veem que o ChatGPT foram apenas 3 meses para alcançar o patamar que outras plataformas tiveram em anos, né? Então, por exemplo, ali a gente consegue ver que a internet levou 7 anos, os smartphones 16, e o ChatGPT apenas 3 meses para atingir o mesmo patamar de usuários de 100 milhões. Então, a velocidade foi muito, muito grande. E aí, para finalizar, queria falar também um pouquinho sobre o que vocês têm disponível, né? Então, existem, com a parceria que a Microsoft teve com a OpenAI, a gente embarcou inúmeros copilotos, inúmeras coisas. Aqui é só um dos exemplos, né, do Dali, em que a gente consegue, através de um texto que está mostrando, né, que, por exemplo, desenhar uma mulher de vestido vermelho, jaqueta jeans, bolsa preta, andando na noite nas ruas de Tóquio, com reflexos de rua e pessoas caminhando ao fundo, diversos luminosos nos prédios, ele gera para a gente essa imagem nova e inédita. Então, a gente teve o Dali, a gente tem os copilotos de código, por exemplo, no GitHub Copilot. Então, a parceria da OpenAI trouxe isso para a nossa vida, mas não se limita a isso, né? Existem outros modelos, outras coisas na plataforma inteligência artificial que se agregam a isso tudo. E aí o exemplo que o Adilmar vai mostrar agora, ele ilustra bastante, porque vocês vão ver que ele usou diversas coisas e criou o seu próprio caminho. Então, é uma plataforma aberta, né, que a gente está aqui aprendendo, todos nós, e criando casos legais como esse que vocês vão ver agora com a Adilmar. Eu agradeço muito a presença de vocês e a disponibilidade do Adilmar também de compartilhar com a gente, né, todo esse aprendizado bem grande que ele teve. Obrigada, Adilmar. Obrigado aí, Cláudia. Você deu uma ótima introdução aí, que a gente vai falar, e realmente a gente buscou aqui explorar realmente todos os conteúdos aí que os serviços que a Microsoft disponibiliza para a gente. Vou só começar a apresentação aqui, só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Ainda não. Deixa eu colocar aqui. E agora? Foi?
Ainda não, mas acho que é um delayzinho que tá aparecendo. Ah, é? Ah, pode ser. Verdade. Ó, esse foi. Deu certo? Que eu não consigo ver. Para mim ainda não, Dilma. Não? Oxe, deixa eu... voltar aqui. Agora foi, né? Ó, aí, perfeito. Foi total agora. Obrigada, Ju. Pessoal, bom dia. Meu nome é Adilmar. Vou estar apresentando aí um pouquinho para vocês sobre a Raíza, né? A Raíza é uma plataforma híbrida de serviços cognitivos que nós desenvolvemos aqui internamente para acelerar o time to market, né, de chatbots e integrações com outras APIs aí de mercado, utilizando os recursos que a gente tem de cognição, serviços cognitivos ali, né, disponível pela Azure, certo? Vou falar um pouquinho aí sobre mim, eu já dei uma breve introdução, né? Eu tenho mestrado e doutorado pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, ali, Minas Gerais, em ciência da computação, com ênfase em inteligência artificial, né? Eu sou daquela mestrado e doutorado stricto sensu, né? Que é voltado mais para a área de pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente eu sou revisor também de alguns journals de inteligência artificial aí, da Nature, da Springer, da Elsevier, e atualmente eu sou arquiteto de inteligência artificial aqui na Raízen, certo? Tem aí o meu Git, meu LinkedIn, no final eu coloco aí para vocês também, e tem o meu Medium, que eu costumo fazer algumas postagens ali referente à inteligência artificial, algumas inovações. Eu percebi que tem pouco conteúdo PTBR, né, para nós brasileiros ali na comunidade científica, acadêmica e profissional também, né, com idioma em português, falando de inteligência artificial. Eu estou procurando mudar esse contexto e mostrar que nós brasileiros também fazemos ciência, principalmente na área de inteligência artificial. Então, no finalzinho, eu passo aí para vocês. Vamos lá. A ementa aqui, eu vou passar para vocês uma breve introdução, né? Depois a gente vai passar no contexto e como surgiu a Raíza, né? As aplicações de NLP que a gente desenvolveu na Raíza, compreensão de linguagem coloquial, que hoje é um desafio muito grande para diversas empresas, eu acredito, principalmente com quem trabalha com desenvolvimento de chatbots. E no finalzinho a gente faz um bate-papo aí de perguntas e um encerramento. Então, introdução, né? A Raíza, ela nada mais é do que uma plataforma híbrida, né? Do tipo plug and play, que funciona como um orquestrador para poder facilitar tanto a criação, o processo de criação e integração de novas APIs que dependem de chatbots ou não, né? Assim a gente consegue acelerar essa transformação digital nas organizações. Aqui na Raizen a gente tinha necessidade de, como a gente tem várias áreas, né, diversos setores, desde combustível, energia solar, geração distribuída, a gente tem um grande leque de clientes, né, e parceiros. Então, desenvolver um chatbot, uma solução cognitiva para cada um desses parceiros, de maneira descentralizada, né, ia dificultar bastante as coisas. Então, a Raíza surgiu justamente com esse foco para ser orquestrador, né, e facilitar tanto essas integrações quanto essa disponibilização de novos serviços, né. Então, baseado na Azure, nós desenvolvemos essa arquitetura bastante robusta, né, segura, uma vez que você concentra ali todas as suas energias, né, em desenvolver um orquestrador, né, uma solução integradora, você meio que consegue mais prever, né, medidas de segurança, consegue olhar com mais carinho, com mais detalhe essas questões que num sistema descentralizado você não teria tanta sucesso, né? E essas tecnologias a gente aplicou e integrou também todos os serviços cognitivos da Azure que nós necessitávamos aqui para o desenvolvimento dessas soluções. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas, o que elas fazem e como que elas foram integradas nessa arquitetura.
Então, basicamente, aqui eu tenho um desenho de o que é a Raiza hoje, né? A gente colocou esse nome aí de Raiza, porque basicamente, assim, fazendo uma analogia, a Raiza vocês podem pensar como um bot que treina e cria outros chatbots, né? Porque hoje você fazer um chatbot é algo relativamente bem tranquilo, né? O principal desafio, tanto computacional quanto humano, está em manter esses chatbots, né? Para que eles estejam sempre aprendendo, desenvolvendo ali, que é o processo que a gente chama de curadoria, né? Eu estava explicando mais para frente para vocês e como que a Raiz atua nesse processo também. Então, olhando para essa arquitetura, a gente tem ali os canais digitais, né? A Raiza, ela faz essa interface também com esses canais digitais, com WhatsApp, Telegram, Teams, WebChat. O que isso significa, Dilmar? Isso significa o seguinte, ao invés de toda vez que eu tiver um chatbot, eu ter que fazer uma nova conexão com esse canal digital, a Raiza faz para mim. Então, por exemplo, quando eu precisar integrar no canal do WhatsApp, concorda comigo que toda a integração do WhatsApp ela corre da mesma maneira? Então, por que não fazer uma solução, né, integradora que eu apenas mude os parâmetros de configuração e ele funcione para N soluções, né, de chatbot? Então, é justamente nessa camada de canais, a Raiza faz isso, né? Então, eu preciso de um chatbot no canal WhatsApp. Eu já desenvolvi 3 bots que usam o canal do WhatsApp. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma mudança de parâmetros e vou plugar ela nesse novo canal e disponibilizar para esse novo chatbot. Mesma coisa para o Teams, né? Cada canal também tem as suas particularidades, as suas tratativas e formas de comunicação, né? A maioria são APIs hashes, mas cada um tem os seus padrões, né? Forma de autenticação, tratamento de imagens, tratamento de áudio, vídeo e arquivo, realmente muito diferente. Então, a Raiza orquestra essas canalidades de uma forma padrão e de maneira que quando tem alguma atualização, a gente consegue rapidamente ali fazer essa atualização. Falando de segurança, a gente tem um gateway de borda aí que é a Sensidia, né? E toda essa solução, ela foi escrita em Python, utilizando Flask, né? Ou seja, ela era como uma API, né? Funciona como uma API, e ela está dockerizada e está no Kubernetes, ali na Azure, né? E a gente tem um front também, porque as áreas de negócio aqui tinham necessidade de acompanhar, né? Às vezes alguns indicadores, que eu vou falar mais para frente, alguns dashes, tirar alguns insights, né? Alguns feedbacks. Então a gente tem esse front-end, que é como se fosse o Copilot da Raiza, né? A gente desenvolveu aqui. E ela tem uma esteira também de Continuous Integration, Continuous Deploy, né, CI/CD, que está ali no GitHub, através do Git Actions. E a gente tem aí também um processo de deploy automatizado através do Argo, né, e para monitorar e orquestrar todas essas integrações e acompanhar ali, né, ter onde ver quando dá problema, o que aconteceu no processo. A gente usa o Grafana aí, né, uma solução muito robusta aí principalmente para containers. Então, a gente está utilizando aí o Grafana. Aí, falando na parte de NLP, a gente tem os serviços cognitivos aí da Azure, né? Parte de STT e TTS, a gente tem também, a gente usa. Serviços cognitivos, né? Que é análise de sentimento, em texto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A parte de tracking, monitoramento, né? Que a Raiz, ela consegue monitorar todos os chatbots, todas as APIs que envolvem integrações com chatbot, através de um processo de notificação. Nós temos alguns processos, né, automatizados aí também através da Raiza. E aí a questão de indicadores e dashboards, né? Então, falando um pouquinho sobre os componentes principais, ali os canais, né, como eu mencionei para vocês, a gente tem os canais aí que podem ser WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, pode ser até mesmo uma URA de telefone. A gente integrou a Raiza numa URA de telefone para uma necessidade específica, né? Que era fazer desbloqueio de senha de usuários. Na parte de segurança, a gente utiliza o Sensidia, né, como gateway de borda, como eu mencionei para vocês, e como framework aí o Python e o Flask. Nós temos aí esse front-end, né, que, como eu mencionei, que funciona como Copilot. Então, a gente
esse front-end ele serve tanto para a gente determinar algumas ações do chatbot, quanto para a gente acompanhar. Então, por exemplo, eu quero disponibilizar, às vezes, alguma informação de maneira dinâmica, né? Um comunicado ali na primeira interação com o chatbot. Isso pode ser facilmente feito através da interface gráfica do Copilot da Raiza, né? A gente tem o uso de serviços cognitivos, né? Que é STT, TTS, reconhecimento de fala, né? A parte ali de cognição na parte emotiva, na análise de sentimentos, né? Então a gente captura alguns comentários, algumas avaliações dos colaboradores, dos nossos clientes e faz um trabalho em cima desses textos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Falando ali da nossa esteira, né? A gente usa aí o GitHub, como mencionei, o Argo. Na parte de monitoramento, é essa questão de monitorar ali, né, as APIs. Como a Raiza também é um chatbot, quando a gente pode fazer a integração dessas APIs junto à Raiza, e quando essas APIs falham ou entram em algum processo que não era do esperado, né, de acordo com o que a gente programou, a gente pode estar usando o canal da Raiza para fazer essas notificações, seja no Teams, seja no Slack, avisando o time de sustentação ou as pessoas que cuidam dessa determinada solução, né? A gente tem os dashboards aí, que é para o pessoal aí de negócio, né? Fazer o acompanhamento, tirar alguns insights que auxiliam eles na tomada de decisões de maneira rápida e de acordo com as necessidades do negócio, né? E aí, quais que são os benefícios da Raiza, né? A gente tem aí a aceleração do time to market, né? Então, com a abordagem plug and play, a Raiza permite integrar rapidamente APIs, serviços cognitivos, reduzindo, então, esse tempo necessário que eu antes precisava para fazer todas as integrações, né? De uma vez. Facilidade de integração, então ela facilita essa integração, promovendo uma experiência mais ágil, né? E mais eficiente aí nas entregas. E aí, quando a gente fala de integrar serviços cognitivos, APIs de maneira geral, a gente tem alguns desafios aí, né, que a Raiza foi criada justamente para superar esses desafios, né? Então, a criação e a implementação de chatbots de maneira eficiente e responsiva envolve uma série de desafios técnicos, né, e operacionais, especialmente quando se trata de integrar APIs, né, em serviços cognitivos. Alguns desses desafios são complexidade técnica, né? Ou seja, integrar múltiplas APIs, cada um usa um padrão, às vezes algumas empresas têm consultorias, né? Então, provavelmente a maneira que o seu time interno desenvolve é diferente da maneira que o time externo vai desenvolver, e depois na hora de integrar isso a gente tem uma grande dificuldade, né? Então a Raiza veio para simplificar esse processo aí de integração. Interoperabilidade, né? Então garantir que diferentes sistemas e serviços se comuniquem de maneira mais eficiente entre eles, né? Então a Raiza funciona como essa ponte, esse bridge aí, né? Entre múltiplas APIs, serviços cognitivos e soluções de chatbot. Escalabilidade, né? Então à medida que o chatbot cresce, a infraestrutura deve ser capaz de escalar, né, adequadamente, e para eu efetivamente fazer essa escalabilidade, né, eu preciso ter ali bem concentrado todas as minhas informações de questões de capability, né, do uso desses serviços cognitivos, das APIs, segurança e conformidade, né? Então a proteção dos dados é algo indiscutível aqui para a Raiza, quando a gente fala de segurança, e a Raiza veio ajudar nesse processo também. Porque uma vez que a gente valida uma arquitetura robusta, né, e eficiente, de maneira híbrida, a gente pode aplicar ela em N processos e vai apenas trabalhando, lapidando para melhorar essas questões de segurança, né? E uma vez eu aprovado algumas questões junto à LGPD, elas podem ser aproveitadas nessas N soluções, né? Cada um com a sua particularidade. Questão de manutenção e atualizações, é muito difícil você manter questões de atualização constante, né? Principalmente APIs cognitivas, elas sofrem atualizações constantemente, né?
seja para melhorar o serviço ou correção de segurança. Então, fazer isso de maneira descentralizada, se eu tenho 12 soluções de chatbot hoje dentro da companhia, eu teria que fazer 12 atualizações de um processo diferente, né? Ia ter que ir lá atualizar esse processo 13 vezes, por exemplo. Com a Raíza, não. A gente vai lá e altera no escopo principal dela, no main, e isso reflete para todas as soluções que estão integradas na Raíza, né? A necessidade de acelerar o time to market, né? Então, num mundo aí cada vez mais dinâmico, a rapidez com as empresas vem evoluindo aí, lançar novas funcionalidades, né? Pode ser aí um fator decisivo para você, às vezes, alcançar mais clientes, né? Então, isso traz juntamente aí de maneira equiparável, né? Uma vantagem competitiva com outras empresas. Então, quem lança tecnologia mais rapidamente, certamente tem uma vantagem competitiva em relação às demais empresas do mercado e, consequentemente, ao que você está entregando de valor aos seus clientes, né? Adaptação às necessidades do mercado, né? Então, a capacidade de resolver rapidamente as mudanças, né, dos clientes, as novas tendências de mercado, a IA generativa mostrou isso para a gente, né, de maneira bem clara aí, que as empresas teriam que estar preparadas, né, para acoplar aí esses serviços de IA generativa às suas soluções, né, para tentar acompanhar o mercado aí, as tendências de hoje em dia. A gente fala aí também de eficiência operacional, né? Então, o processo de desenvolvimento integrado, né, por meio da raiz ali, ele permitiu uma melhor eficiência operacional, né? Permitindo a gente fazer entregas mais rápidas e com integrações cada vez mais rápidas. Melhoria contínua, né? Uma vez que ali você tem tudo integrado, né, no orquestrador, questões de atualização, elas ocorrem de maneira natural e geralmente transparente para o usuário. A gente geralmente troca o background, o back-end ali, né, de vários chatbots em execução e o cliente nem percebe, né, não tem disponibilidade, justamente graças à raiz aí que foi desenvolvida, né? E, consequentemente, também a satisfação do cliente, né? Se a gente tem serviços cognitivos integrados, eu consigo trabalhar em cima desses dados, desses insights, para, consequentemente, melhorar a satisfação dos nossos clientes. Aí a gente vai falar agora um pouco da aplicação de NLP aí na Raíza, né? A Raíza, ela tem um core muito forte de NLP, né? Então, o que é NLP, né? O processamento de linguagem natural, né? O Natural Language Processing do inglês, né? O NLP é a maneira que nós ensinamos as máquinas, de uma maneira bem análoga, a interpretar os idiomas, né? Então, a gente pode fazer essa analogia, que é ensinar as máquinas a compreender e falar o nosso idioma. De uma maneira bem análoga, a gente pode classificar o NLP como sendo esse processo, esse processamento, né, de converter a linguagem humana, o formatismo da língua portuguesa, né, falando do português, em linguagem de máquina, né, ensinar essas máquinas a interpretarem o que é um sim, o que é um não. Então, essa capacidade está envolvida nessa ciência que é o NLP, né? E como que ela funciona? O NLP ele está focado em analisar algumas características da fala, né? Então, a nível morfológico. O que é o nível morfológico? Distinguir, né, numa frase ali, num estímulo, né? A gente chama de estímulo essa frase. As suas variações da norma do idioma que está sendo falado, no caso português. Então, passado uma frase para ela, um estímulo, identificar ali o que é uma preposição, o que é um gênero, o que é um número. Então, quando você converte isso para a linguagem de máquina, você está fazendo uma análise morfológica ao nível da palavra, nesse contexto, né, usando o NLP. A nível sintático, né, você tirar ali os substantivos, os verbos, o predicado, para identificar se aquela frase está indicando uma ação, né? A nível semântico, que vai analisar o significado mesmo da palavra, né? O que eu estou querendo dizer com aquele discurso, a nível semântico. E a nível pragmático, né? Que encarrega de analisar as intenções do texto, independente do contexto. Ou seja, uma determinada frase, ela pode ter
determinados níveis semânticos dependendo do contexto, né? Então, a manga, por exemplo. A manga pode ser a manga fruta e pode ser a manga da camiseta, né? Então, aí entra o nível pragmático. Onde é aplicada a NLP, né? Então, na classificação de documentos, eu posso estar usando a NLP para classificar documentos, classificar, esses documentos são artigos de revistas, esses documentos são artigos sobre economia, sobre moda, então eu consigo utilizar a NLP para fazer isso. Análise de sentimento e opinião, né? Quando você vai lá no Netflix, escreve um comentário a respeito de um filme, uma série, a gente pode estar usando a NLP tanto para capturar o sentimento, né? E a pesquisa de opinião, né? Se aquele filme, aquela série foi relativamente boa, né? Eu consegui atingir os meus objetivos ali com o público. Para comparar textos, né? A gente pode utilizar para comparar textos para auxiliar a burlar, né? A burlagem de sistemas, por exemplo, a identificação de documentos, se eles são fraudulentos ou não. Então, eu consigo pegar um texto e comparar com outro texto e verificar o quanto eles se equivalem, né? Pode ser utilizado também na detecção de plágio, né? Então, a gente pode fazer isso, pegar um texto ali, um texto às vezes gerado pelo próprio GPT e um texto gerado pelo Edward, fazer uma comparativa ali e falar o quanto de originalidade aquele texto tem. Então, a gente consegue fazer isso através do NLP. E a anonimização de documentos, né? O que é esse processo? Se eu tenho um documento, alguns textos, a gente faz isso na Raiza bastante. Se eu tenho algumas informações que trafegam ali naqueles chatbots que são dados sensíveis, a gente consegue fazer a minimização desses dados sensíveis através do NLP, né? Ele é capaz, você consegue treinar ele para ele identificar o que é um CPF, o que é um RG e fazer a anonimização desses dados. E a NLP, aqui na Raiza, ela está muito focada em a gente identificar o que é intenção e o que é entidade, né? Como a gente fornece serviços para nossos clientes e colaboradores internos. Então, por exemplo, quando alguém vai lá e conversa com o chatbot e fala assim, por exemplo, gostaria de desbloquear a minha rede, né? Wi-Fi. A intenção aí é desbloquear, mas a entidade, no caso, é o Wi-Fi, ou seja, onde que eu quero desfazer esse desbloqueio, né? A intenção é fazer o desbloqueio e a entidade, no caso, é o Wi-Fi. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como que o chatbot, né, consegue perceber, identificar essas intenções, entidade e me direcionar para o caminho correto, né? Então, é através desse processo de intenção e entidade, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho desbloquear senha da VPN, desbloquear senha de rede, baixar o Olerite. Então, desbloquear senha é a minha intenção, eu desejo desbloquear uma senha. Mas a entidade, né, ou seja, aonde vai ser feito esse desbloqueio? No primeiro caso é na VPN, no segundo caso na rede, né? Casos de uso de NLP aqui na Raiza, né? Então, a gente tem aqui hoje na Raiza em diversas áreas de negócio. Então, a gente precisou criar uma NLP, né, que fosse bastante robusta, escalável e que entendesse principalmente a linguagem coloquial de alguns dos nossos colaboradores / clientes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a gente utilizou a NLP aqui para construir as nossas inteligências, digamos assim, generativas, né? Mas generativa não no sentido de gerar, né, de conteúdo, mas genéricas. Então, a gente tem as inteligências genéricas que servem para N tipo de negócios. Então, por exemplo, uma inteligência que identifica saudações. Concorda comigo que a maneira que eu identifico saudação, ela é igual em qualquer chatbot? Então, a gente tem algumas inteligências, né, generalistas, né, que tratam determinados aspectos da conversa, né, que a gente vai ver daqui para frente. Então, aqui a gente tem a arquitetura NLP hoje da Raiza, né? Então, a gente construiu esse motor de NLP ali dentro da Raiza, que ele funciona da seguinte maneira. O colaborador / cliente entra com um estímulo, através dos canais digitais. A gente tem um classificador binário, né? Ou seja, um motor de NLP mais low code ali,
mais fraco para tentar fazer o one shot, que a gente chama de one shot, né? Ele vai tentar de maneira direta identificar a intenção desse colaborador, desse cliente. Então, meu lerito é do mês de agosto, por exemplo, né? Então, ele vai ali começar e tentar identificar as intenções. Ele vai começar, às vezes, errando, porque é um one shot, né? Estou tentando ali, sem olhar muito para o formatismo da língua. E aí, esse conteúdo, ele sofre um processo de boosting dentro da Raiza, né? Porque esse processo, como eu identifiquei que a pessoa está querendo falar sobre olerite, né, nesse exemplo aqui, mas com acurácia muito baixa, ou seja, eu tenho que fazer um boosting, né, eu tenho que melhorar essa identificação dessa intenção / entidade. Então, ele entra por um data lake na Esri, onde a gente vai fazer o processo de curadoria. Então, esse dado, né, esse estímulo, meu lerito do mês de agosto, né, lerito tá propositalmente, tá, gente? Porque é a forma que alguns dos nossos colaboradores pedem o olerite de maneira regional. Aí a gente vai ver o uso da CLU, que é a linguagem coloquial, daqui a pouco na Raiza. Então, por exemplo, essa frase ela vai entrar para o processo de curadoria semiautomático. O que é esse processo de curadoria semiautomático? A Raiza, na última camada aqui, através de serviços cognitivos, vai tentar identificar realmente qual que é a intenção, né, desse colaborador / cliente, vai conseguir identificar que ele realmente está querendo falar do olerite e ele vai disparar um fallback tanto para o motor de curadoria semiautomático, para ele, a próxima vez que ele vê uma frase exatamente com esse mesmo contexto, ele identificar automaticamente como olerite lá no on-shot. Ou seja, eu ia economizar todos os outros processamentos aqui abaixo do on-shot. Então, isso acontece as primeiras vezes, né? Que o meu modelo está aprendendo, se adaptando aí de maneira... Aí eu falei que ele é semi-automático, né? Por quê? A gente tem aqui o papel humano também, que faz essa curadoria, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? A gente usa também a análise de sentimento, né? No serviço cognitivo aí da Esri. Então, a gente captura aí alguns feedbacks dos colaboradores, né? / clientes, para a gente identificar o sentimento, identificar também algumas palavras-chave, né? Que são as palavras-chave do contexto. Então, a gente consegue, quando um cliente ou colaborador é transferido para o atendente humano, o atendente humano já sabe como que está o humor do Adilmar, sobre o que ele está querendo tratar, né? E qual serviço que ele saiu para poder entrar para o chat humano. Ou seja, o agente já tem todo um overview ali do Adilmar, né? Então, ele já consegue personalizar ali o seu atendimento, sabendo de acordo com o humor. E também os nossos chatbots têm alguns gatilhos através da Raiza, que se eu identificar que é um cliente que está frustrado, eu já consigo automaticamente dar um outro tratamento para ele, ou direcionar diretamente para o atendimento humano, graças a essa solução integradora. Compreender informações rapidamente, né? Então, a gente, através da Raiza, como a gente centralizou, né, todas essas informações, a gente consegue, de maneira muito fácil, muito ágil, trabalhar em cima desses dados, né, dessas informações. Quando eu falo dados, são todos os estímulos ali, né, as conversas que são trocadas entre os chatbots e os clientes / colaboradores. Então, a gente consegue extrair insights muito positivos em cima dessa solução, né, através da Raiza. Então, um exemplo aqui muito prático, a gente tem uma solução hoje que é a BIA RH, que ela tem várias automações de RH para os colaboradores Raiza em empresas do grupo. Então, a Raiza conseguiu identificar, lendo essas conversas, que ela lê todas as conversas, né, que estão trafegando através das soluções. Ela conseguiu identificar que os colaboradores... A gente lançou uma solução que era para o colaborador emitir o próprio voucher da cesta básica através do canal do WhatsApp. E ela conseguiu identificar que os colaboradores estavam sentindo a necessidade de, junto desse voucher, vir a data da retirada. Então, ou seja, a gente não precisou ir lá analisar todos esses dados de maneira manual, né? Ela própria identificou esse insight e mostrou para a gente de uma maneira visual, que a gente chama de nuvem de tags, né? Então, ela cria ali uma nuvem de tag,
e com alguns insights que ela conseguiu identificar através dessas análises que ela realiza. E aí entra muito o processo de curadoria, que aí eu vou explicar para vocês o que é esse processo, e é justamente isso que eu acabei de mencionar para vocês. Isso é um processo de curadoria. O que é a curadoria de chatbot? Igual eu comentei, desenvolver um chatbot é muito tranquilo, mas o foco principal está na curadoria dessas soluções, né? O que é o processo de curadoria? É você levantar novas filters, novos desenvolvimentos, você fazer o acompanhamento dessas soluções, o quanto efetivo está sendo, quanto não está. Ou seja, é olhar para o seu chatbot e identificar o que ele está entendendo, o que ele está entendendo de maneira fraca, digamos assim, e o que ele não está entendendo, né? E fazer medidas em cima desses insights para poder tentar corrigir e aumentar o desempenho dessas jornadas, né? Desses fluxos que você desenvolveu na sua solução de chatbot. Então, o processo de curadoria envolve aí reunião com o negócio, envolve desenho dos fluxos conversacionais, levantamento de estímulo, né? Quais palavras eu vou utilizar, palavras-chave para treinar os meus modelos de NLP ou de IA generativa, quais documentos eu vou utilizar para fazer RAG nesses documentos, né? Validação das implementações, validação junto ao negócio e acompanhamento contínuo. Então, a Raiza, ela automatizando algum desses processos, como a gente fez, ela dá mais liberdade e mais tempo para o time de curadoria ficar focado mais nessas interações que dependem realmente do fator humano, né? Que é o fator ali de ir conversar com o negócio, levantar realmente as necessidades do negócio, e o que dá para a máquina fazer, a gente colocou a máquina para fazer, que no caso é a inteligência artificial, que é a Raiza, certo? E aí esse processo de curadoria, existem várias maneiras de fazer esse processo de curadoria, né? Maneira supervisionada, ou seja, onde eu já conheço os meus labels, meus rótulos dos meus dados, né? Então, o curador, vou desenvolver um chatbot para venda de combustível. Então, ali eu já sei, eu já rotulei os meus dados, eu vou treinar a minha solução com esses dados já previamente rotulados, né? Quais que são a vantagem, né? Geralmente, os dados estão muito mais refinados e a desvantagem está principalmente em você construir essas bases, né? Já todas rotuladas. Hoje isso já não é muito problema, porque a gente tem aí a generativa que consegue agregar e que a gente fez isso na Raiza, justamente, que eu vou explicar daqui a pouco para você. A não supervisionada, né, que é onde eu não conheço os rótulos dos meus dados, né? E aí o meu próprio modelo, ele vai tentar identificar e rotular esses dados, né? A principal vantagem é que eu posso fazer o refinamento do dado, né, e posso treinar com grandes volumes de dados. Como não tem a necessidade de ter o rótulo dessas informações, né? Ou seja, que essa frase representa tal intenção, essa frase tal intenção. Eu não preciso. A própria inteligência vai tentar identificar, né, e rotular esses dados. A desvantagem é o gasto com recurso computacional, né? Treinar diversos dados não rotulados exige geralmente um poder computacional muito maior. E aí a gente entra no fator da linguagem coloquial, como eu mencionei ali para vocês. A gente tem colaboradores e clientes regionais, com particularidades específicas, às vezes não tem o mesmo grau de instrução de um colaborador que é desenvolvedor hoje na Raiz e um colaborador que é um cortador de cana, por exemplo, não tem o mesmo grau de instrução, né? Vamos falar assim. E aí acaba que o nosso modelo de inteligência artificial teve que aprender, a gente teve que desenvolver um módulo de linguagem coloquial, né? Então, a linguagem coloquial permite, então, a personalização de um modelo de linguagem natural, né? E esse modelo é capaz de prever a intenção do que o colaborador / cliente está pedindo, baseado nesses formatismos, né? Questão de regionalidade, lembra que eu coloquei lá o lerito, né? Porque o pessoal de Piracicaba, geralmente o pessoal do campo, costuma pedir o olerite falando lerito. Eu quero meu lerite do mês tal, né? Então, a nossa IA, a Raiza, através da aplicação da linguagem coloquial, aprendeu que lerito, é a mesma coisa que o olerite, né?
E como que funciona esse processo de linguagem coloquial, né? A gente seleciona esses dados, né? Na verdade, a gente não, a Raíza seleciona ali, através da análise que ela faz, o que está sendo entendido. Então, a primeira vez que alguém foi lá e mandou em algum chatbot nosso, eu quero meu lerito do mês de agosto. Ela não entendeu, o chatbot deu um erro. Só que a Raíza foi lá, identificou essa frase, aplicou NLP e linguagem coloquial em cima dela e conseguiu chegar num consenso, né, que aquela palavra lerito é uma questão particular, né, coloquial, e que faz referência à olerite, à jornada de olerite. A gente vai lá só e valida, faz a validação dessas informações. E automaticamente as próximas interações, os próximos estímulos que vierem, palavras lerito, lerite ou derivadas dela, será identificado como lerite. Então, a Raíza cuida de todo esse ecossistema. Então, a gente selecionou esses dados, a Raíza levantou esses dados, ela fez a rotulagem desses dados, claro, com a nossa validação, né? Esse modelo foi treinado, né? A gente avaliou a performance dele e a gente está sempre repetindo esse processo na forma de um ciclo. A gente faz o deploy desse modelo para ele poder fazer as predições aí, né? As identificações tanto da entidade quanto das intenções desses estímulos. Então, a gente tem alguns exemplos aqui reais. Gostaria de consultar meu lerito, né? A IA da Raíza, junto com a parte de NLP e CLU, que é a linguagem coloquial, conseguiu identificar que era a mesma coisa que o lerite. QR Code, né? Da cesta básica, cesta errado, igual como eu falei para vocês. Nem todo mundo tem o mesmo grau de instrução aqui dentro da Raíza, né? A gente está lidando com um público muito diversificado. Então, a IA ajudou a gente a atender esse público de maneira muito efetiva, né? Então, a gente tem aí o exemplo da cesta básica, Power BI compala. Então, por exemplo, tem alguns formativos, algumas palavras que são próprias do linguajar de TI, né? Então, a nossa IA, ela foi capaz de identificar esses jargões, né, de TI, Pala, por exemplo, e ela identificou que é um problema no TI, de maneira automática, né? Espelho de ponto, escrito de maneira errada, a bomba não funciona, né? Que bomba é essa, né? Ela conseguiu identificar ali que é a bomba de combustível para os clientes do Shell Box, por exemplo. Então, hoje, esse modelo coloquial nosso, ele tem mais de 100 mil parâmetros, né? Ele foi treinado com mais de 100 mil parâmetros da linguagem coloquial aí. Ela tem mais de 3 milhões de requisição, ou seja, como eu mencionei para vocês, como a gente centralizou, então tudo que é conversado no chatbot, a Raíza está fazendo esse processamento, essa avaliação, e por isso esse número, e graças a esse uso, a gente conseguiu chegar nesse número grande de parâmetros. Então, a Raíza hoje, eu consigo dizer para vocês que ela tem a primeiro modelo de linguagem coloquial, né, de NLP, que trata especificadamente dessas particularidades de regionalidade e de nível técnico, né, da linguagem portuguesa aí, para os colaboradores e clientes /Raizen, certo? E aqui a gente tem um mapinha dos serviços cognitivos que a gente utilizou na Raíza, que a gente integrou. Então, a gente tem a parte conversacional, que eu já mencionei para vocês, que é a parte de identificar intenção, entidade. A gente tem facial recognition, para logar no Dash, né, que é o Copilot ali da Raíza, a gente faz reconhecimento facial. O cara esqueceu a senha, ele pode fazer ali a biometria da face e ele consegue se autenticar. A gente tem Voice Commands, né, que é o STT, TTS. A gente consegue fazer ali a transcrição de texto para fala e de fala para texto. A gente consegue identificar o idioma da pessoa. A gente consegue extrair as palavras-chave, né, que é justamente ali, como eu mencionei para vocês, que o processo de curadoria usa as palavras-chave, né, para poder retreinar o seu modelo, né? Análise de sentimento, reconhecimento de caracteres. A gente tem algumas soluções aqui que a gente utilizou, principalmente no processo de cobrança, que eu vou falar daqui a pouquinho. Multilanguage, né? A gente consegue traduzir ali termos. E o facial atributos, que é extrair atributos da face para poder fazer justamente esse reconhecimento facial, certo? Então, como que a Raíza facilitou esse processo, né, de maneira bem generalista aqui, tá, para vocês?
Então, quando uma área do negócio ou um cliente procura a gente para fazer um chatbot para uma área específica, a gente agora passa a ficar focado apenas nos modelos especialistas, né? E a gente já tem vários modelos genéricos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem IAs que tratam sobre assuntos genéricos, né? São as IAs generalistas. Então, a gente tem já hoje uma IA pronta que trata sobre saudação, que consegue identificar saudação, que consegue identificar que o cara quer ir para o atendente humano, que o cara está falando sobre um problema. Então, a gente se concentra a maior parte da energia, graças à Raíza, a esses modelos especialistas. Ah, não, é um negócio que vai falar sobre Shell Box, posto de combustível. Então, vou criar uma inteligência que trata assuntos sobre nota fiscal, sobre treinamento, e essas daqui já estão prontas, basta eu fazer ali o plug and play, né? Como eu mencionei ali no começo da apresentação. O processo de curadoria ele já existe, basta eu fazer ali a troca de parâmetros para esse novo chatbot, né? A parte de indicadores, metrificações também já está pronta, e aí eu posso focar nos autosserviços, né? Onde vai realmente exigir mais carga aí, de desenvolvimento, de integração. Então, assim, a gente meio que conseguiu desafogar várias etapas do processo, dedicando a maior parte da energia ao que realmente interessa, que são as particularidades do negócio. E aí a Raíza também facilitou, né, falando aí de IA generativa, a nossa integração com a IA generativa, né? Uma vez que ela é modular, né, como eu apresentei ali o desenho da arquitetura para vocês, para a gente acoplar a IA generativa foi um estralo de dedo. Por quê? A gente simplesmente criou um módulo, IAGEN, né, esse módulozinho que está aqui para vocês, e ele possibilitou o quê? O desenvolvimento de novas inteligências especialistas, né? Então, naquela etapa aqui anterior, a gente passou a utilizar a IA generativa para nos auxiliar a criar essas inteligências especialistas, né? Então, a gente está usando IA generativa para gerar estímulos, digamos assim, para nossos modelos NLPs especialistas. A gente consegue fazer o fine tuning, então esse processo que eu acabei de mencionar para vocês é o fine tuning dos nossos modelos, né, de NLP. A gente consegue prever algumas solicitações. Então, por exemplo, quando a pessoa vai transbordar para o atendente humano, a gente pede para ele resumir sobre o que ele está querendo tratar. E nesse resumo que ele manda, a gente está usando IA generativa, o módulo da IA generativa, para identificar o que o Adilmar quer, né? E já passar para o agente humano tanto o que o Adilmar quer tratar ali naquele chat, quanto uma resposta gerada pela IA generativa, né? Então, ele pode ali, se a resposta produzida pela IA generativa for realmente relevante, ele pode simplesmente ativar ali o gatilho da resposta automática e já mandar para o colaborador, certo? A gente faz a parte de RAG, né, também, a gente treina alguns documentos usando a infraestrutura da Azure. Então, a gente tem alguns documentos e os chatbots produzem algumas respostas usando IA generativa, certo? Então, como eu mencionei, a gente só pegou esse módulo de... a gente só pegou esse módulo de IA generativa e acoplou ele na arquitetura aí principal, certo? Agora, falando um pouquinho dos números, atualmente a Raíza está integrada, então, em 13 soluções de chatbot. A gente aplicou também uma URA telefônica, né? A gente precisava que o colaborador fizesse o desbloqueio do usuário senha SAP através do telefone, por exemplo, SAP, usuário de rede. Então, a gente utilizou toda a interface de integração da Raíza, que já estava pronta, para fazer esse desbloqueio. Então, você liga lá, vai escolhendo as opçõezinhas da URA, e a Raíza pega esses dados, esse conjunto de dados, e faz o desbloqueio para vocês, como se fosse um chatbot, né? Falando aí de números, a gente tem mais de 190 mil acessos mensais, né, desses chatbots. A gente conseguiu criar algumas métricas, alguns indicadores bem interessantes. A gente conseguiu economizar 50 mil horas por mês. O que são essas horas, né? A gente calculou mais ou menos o tempo que levaria, a gente tem um bot que é a Bia, que é de RH. A gente calculou mais ou menos o tempo, que dá mais ou menos em média 15 minutos, para o colaborador ir lá no RH, pedir o olerite, né?
a colaboradora ali emitir o olerite e entregar para o Adilmar. Isso dava em média 15 minutos. Quando a gente automatizou isso através da Raíza e dos chatbots, esse tempo passou a ser ganho, né? Então, ou seja, a gente... e aí, o colaborador que era do RH, ele pode se dedicar mais a tarefas que realmente exigem capacidade humana, né? E não simplesmente ficar ali gerando olerite para os colaboradores, né? A gente conseguiu criar um indicador que a gente conseguiu poupar, a gente consegue poupar mais ou menos 30 quilos de CO2 emitidos hoje na camada de ozônio. Dilmar, de onde você tirou esse dado? Porque vamos pensar o seguinte, tudo que é autosserviço que eu necessitava de impressão, a gente está impactando, a gente está gerando CO2, né? É uma árvore ali que teve que morrer, que teve que ser desmatada, né, para poder produzir o papel. Então a gente fez mais ou menos um cálculo usando alguns indicadores aí de órgãos ambientais para a gente conseguir chegar num volume. Então, ou seja, quando o Adilmar pede o olerite dele através do chatbot, o espelho de ponto dele, eu estou evitando impressão de papel e estou evitando utilização de tinta também, né, que acaba prejudicando o meio ambiente. E aí a gente conseguiu chegar nesses indicadores. Então, assim, são números bastante relevantes quando a gente vê o volume, né? São muitos colaboradores, então um volume bastante grande aí todo mês. E a gente conseguiu também uma taxa de retenção de 98%. Ou seja, desses 190 mil atendimentos mensais, apenas 98% vai para agente humano, né? Ou seja, a gente consegue entregar um atendimento humano mil vezes melhor do que se eu tivesse ali uma fila muito grande para fazer atendimento, né? Então, a gente consegue trabalhar aí na questão da qualidade desses atendimentos. Falando de alguns casos aqui, bem específico, a gente utilizou a Raíza, alguns casos de sucesso, né? A gente conseguiu automatizar mais de 10 processos do RH, né? A gente automatizou ali o processo de olerite, espelho de ponto, férias, reembolso, cesta básica, declarações, uma série de serviços. A gente conseguiu criar um chatbot de comunicação ativa, inteligente, que consegue reduzir custo, principalmente na questão do WhatsApp. Então, como a Raíza lê todos esses dados, sabe todos os dados do Adilmar, qual foi a última vez que o Adilmar conversou com o chatbot? O WhatsApp ele tem uma precificação que é baseada em janelas de 24 horas. Então, a gente utilizou a IA da Raíza para prever quais seriam os melhores horários, né, para a gente fazer comunicação ativa após o cliente ter entrado em contato com a gente. Ou seja, quando o cliente entra em contato com a gente já pode enviar comunicação ativa de maneira gratuita, né? Então, a IA da Raíza, a gente consegue ir lá perguntar para ela, Raíza, qual é o melhor horário para eu enviar a comunicação corporativa para os colaboradores de RH da Bia RH. Então, ela consegue me fornecer, terça-feira, tal horário. Por quê? Porque ela tem acesso a todo esse grande volume de dados. A gente conseguiu fazer também um chatbot que faz 100% cobrança digital, né? É a própria Raíza que faz isso, então ela tem diversas integrações, ela consegue fazer essa captura da carteira, né? Ela consegue fazer a montagem da carteira de cobrança e fazer essa cobrança através dos canais digitais, seja por WhatsApp, seja por e-mail ou por SMS. E aí a gente aplicou ali a parte de Cognitive Service da Azure para fazer o CR, por exemplo, nos boletos, já entregar ali o código de barra dos boletos. E a parte de geração distribuída, né, que a gente fez um bot em parceria com a Heineken, que a gente vende 100%, a gente vende 100% de maneira digital energia de geração distribuída. Então foi um case aí, graças à Raíza, a gente conseguiu fazer toda essa automação, desde a apresentação da proposta até o fechamento e assinatura do contrato, totalmente através de um canal digital, que foi, no caso, o WhatsApp. Então, a gente conseguiu fazer isso graças à Raíza. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação aí do case aí. Vou voltar a tela aqui rapidinho para a gente ir para os próximos passos aí. Espero que vocês tenham gostado aí e tenham
às vezes é ativada aí dado umas ideias para vocês de como trabalhar com chatbot e fazer toda essa orquestração aí dos assuntos que envolvem chatbots. Edilmar, acho que tem 3 minutinhos aqui. Tem uma Certo. pergunta no chat, se você me permitir. O colega Alexandre Tornice perguntou como que o NLP se relaciona com os modelos baseados em LLM e Transformers, se é que é possível comparar isso. Obrigada. Sim. Hoje a gente está vivendo um boom aí da IA generativa, né? E meio que as pessoas esqueceram aí dos precursores da ciência que levou a IA generativa, né? Que é a NLP. Sem NLP, hoje a gente não teria LLMs, sem chance, tá, gente? Porque o NLP que é focado em identificar esse conteúdo da norma, né? Da linguagem. Hoje é possível, sim, relacionar esses dois modelos. A gente faz isso através da Raiza, que é justamente no que eu falei para vocês. A gente pode utilizar a IA generativa para produzir estímulos, né, que vão ser utilizados ali, né, frases. Vamos trocar a palavra estímulo por frases, né, que vão ser utilizados para fazer o meu fine tuning do modelo NLP, para eu poder treinar e criar esses modelos especialistas NLP. E posso fazer também o vice-versa, né? O que é o vice-versa disso daí? É muito interessante. LLM, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar uma resposta com base num grande volume de dados. Então, vocês concordam comigo? Se eu passar para ela qual que é a entidade daquela pergunta e qual que é a intenção daquela pergunta para um modelo LLM, ela vai conseguir dar uma resposta muito mais rica do que se eu simplesmente passar ali o estímulo. Então, acredito que eu consegui responder sua pergunta. A gente consegue fazer tanto do lado LLM para NLP, quanto do lado NLP para LLM, o que eu vejo que agrega bastante valor à IA generativa atualmente. E aí vocês podem aplicar aí os encoders, né, os transformers, da mesma maneira. Porque hoje as técnicas mais atuais de NLP, elas também fazem o embed, os transformers dos modelos de linguagem, tá certo? Tem mais alguma pergunta aí, Cláudia? Não, acho que era só essa mesmo. Muito obrigada, viu, Edilmar? Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer aí. Agradeço.